Muito bem, graças a Deus, estamos mais uma vez juntos, reunidos, reunidas. Podem sentar, ficar à vontade, Diácono Léo também. Obrigado pela leitura. E hoje, dia 24, nós estamos comemorando o dia de Pentecostes, né? Acho que vocês já devem estar ligados aí, sabendo, né? Principalmente aqueles que acompanham redes sociais. A gente tem acompanhado aí várias postagens, muito bacana, assim, né? E inclusive até mensagens explicativas. E não ia ser diferente conosco, porque após a Páscoa, o Pentecostes é um grande movimento, uma grande ação do Espírito Santo de Deus na vida da história da humanidade. A palavra Pentecostes significa quinquagésimo. A festa de Pentecostes, que é a festa das semanas, Shavuot no hebraico, significa semanas, são as semanas que seguem depois da Páscoa, 50 dias, quando chega a colheita do trigo. Então, por isso que a gente comemora no mês de junho a festa da colheita, né? Porque é quando o povo de Deus, eles festejam o Pentecostes de duas formas, né? Na verdade, para os judeus. A festa das semanas, que conta 50 dias, e eles vão ali colher o trigo, agradecer a Deus pela provisão, pela providência divina, e também pela entrega da lei, da Torá, quando Moisés desce do monte e entrega para o seu povo. Quando ele sai do Egito, que é a Páscoa, então 50 dias depois, Moisés desce com as tábuas. Então, existe uma festividade agrícola, de provisão, de gratidão pela colheita do trigo, e também uma festa espiritual, agradecendo a Deus pela sua lei, pela sua palavra. Né? E nós, cristãos, a gente sabe que todo o evento do Antigo Testamento, ele é imperfeito, ele aponta para o perfeito, que viria, que é Jesus. Por isso que Jesus veio na plenitude dos tempos, né? E tudo converge para Cristo. Então, em Cristo, tudo que aconteceu antes tem agora uma interpretação perfeita, uma conotação perfeita. Assim foi com a Páscoa, assim é com o Pentecostes. Então, o Pentecostes, no Novo Testamento, para os cristãos, é um evento que traz nele, foi o dia em que o Espírito Santo escolheu, ou Deus escolheu na sua eternidade, para que os discípulos de Jesus, aqueles que decidiram seguir a Cristo agora, seriam revestidos plenamente do Espírito Santo. Ou seja, agora Deus habitaria plenamente em cada filho seu, filha sua. Já pensou sobre isso? Então, a festa de Pentecostes, ou a data de Pentecostes, para nós cristãos, é a festa, é a comemoração do dia em que Deus decidiu se fazer presente de forma plena nas nossas vidas. Já pensou? Que maravilha! Porque, segundo alguns estudiosos na teologia, até então eles não tinham a plenitude do Espírito Santo, Diácono Léo. Eles tinham, como se fosse assim, uma fagulha de Deus ali, cuidando da vida deles, presenças que aconteciam e saíam da vida das pessoas. Por isso que Davi muitas vezes vai dizer assim: não retires de mim o teu Espírito. Né? Era comum. Então havia uma capacitação também no Antigo Testamento. O Espírito Santo ia lá para dar dons, para que as pessoas pudessem realizar os desígnios, né? A vontade de Deus. Mas é fato que a promessa de Joel, que seria derramado sobre todo o povo, o seu Espírito Santo, se cumpre
aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Esse texto que o diácono Leôncio leu é o texto que Lucas registra, que ele é o escritor do livro de Atos, uma conversa de Jesus com os discípulos. O livro de Atos começa com Lucas citando Jesus ainda, antes de ascender ao céu, que ele já tinha ressuscitado, ele tinha aparecido para os discípulos e dado as suas últimas recomendações. E nesse momento que Jesus está com os discípulos, eles perguntam a Jesus e fazem. Os discípulos fizeram muitas perguntas bobas para Jesus. Né? Para não dizer que é uma coisa pior, eles fizeram muitas perguntas bobas, e essa foi uma delas. Por que bobas, pastor? Porque imagine os discípulos que viveram 3 anos com Jesus, os apóstolos, viram seus milagres, viram as promessas acontecendo, inclusive o anúncio de que ele morreria e ressuscitaria, viram tudo isso acontecer, testemunharam e estavam vivendo naquele momento Jesus ressurreto ali na frente deles, com as mãos marcadas. E aí alguém chega e diz assim, será que este é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E essa pergunta, ela tem um sentido equivocado sobre restaurar o reino. Porque Jesus falou várias vezes, o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é feito de espada. Né? Enfim, no meu reino, quem quer liderar, serve. Não tem ninguém mandando em ninguém. Mas parece que eles não entenderam e não aprenderam. E na verdade é que a gente pode, de alguma forma, tentar defender os apóstolos, os discípulos, assim, não mas eles não tinham a plenitude do Espírito. Não é? E faz sentido. Né? E por isso que Jesus, de certa forma, sempre foi generoso, vai ser, sempre será, mas era generoso com eles também. Aí Jesus não leva em consideração a pergunta e diz assim, no versículo 8, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Porque os discípulos estão preocupados com o futuro. E eles acreditavam que Jesus iria trazer um poder bélico para dominar e libertar o povo de Israel de Roma. E essa nunca foi a intenção de Deus, nem de Jesus, nem foi o propósito de Jesus. Mas mesmo assim eles insistiam nessa perspectiva. Jesus diz, olha, acabe com esse negócio, não cabe a vocês, não é importante para vocês saber disso. Mas eu vou dizer uma coisa que é importante para vocês. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão passar a ser minhas testemunhas. Tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, inclusive, e até os confins da terra. Amém. Ou seja, uma pergunta que estava sendo feita sobre o futuro. Jesus está dizendo, não cabe a vocês se preocuparem com o futuro, porque o que eu quero que aconteça agora na vida de vocês. Porque o importante para acontecer na vida de vocês não é sobre o futuro, mas é sobre o que eu quero fazer agora na vida de vocês. E talvez o primeiro ensinamento nessa noite, a partir desse texto, a gente vai discorrer um pouco mais, mas é sobre isso. Talvez você esteja aqui cheio de dúvidas, cheio de perguntas bobas sobre o seu futuro para Deus. Talvez você veio aqui para Jesus, depois de Jesus falar tantas vezes, não ande ocioso, não se preocupe com o dia de amanhã. Mas aí, novamente, hoje, talvez eu e você nos encontramos nessa noite, chegamos aqui e estejamos mais uma vez perguntando a Jesus como é que vai ser o desfecho das nossas situações, das contas que a gente tem que pagar, como é que vai ficar a vida dos nossos filhos, a escola, a doença, a providência. E Jesus está dizendo, não cabe a você essas coisas, não é importante para você essas coisas, porque o que eu quero para a sua vida, eu quero fazer é agora e hoje. Foi essa a promessa de Jesus. Diz o texto que no capítulo 2, já no capítulo 2
de Atos, no meio daquela festa ali, logo Jesus disse: olha, vocês fiquem, aguardem até o momento em que que o Espírito Santo virá sobre vocês. E eles ficaram ali na expectativa. E foi justamente na festa de Pentecostes, na festa das semanas, onde vinham pessoas de vários lugares, porque ali havia um comércio, né, grande, trigo vendido em abundância. Lembra que Jesus disse aos discípulos uma vez assim: olhem os campos, já estão prontos para a colheita. Certamente era no tempo de Pentecostes ele falou isso. Acho que Jesus estava na verdade Jesus estava profetizando ali. E eles não tinham entendido nada, né? Estavam, como diz na linguagem popular, viajando na maionese. Eles não estavam entendendo nada ali. Jesus disse: olha os campos como estão brancos. Pois é, a seara está pronta para ser ceifada, mas falta trabalhadores. Jesus, na verdade, estava ali profetizando para o dia de Pentecostes, dizendo que vai ser num dia desse aqui, que a seara, que os campos já estão prontos e vocês vão ser capacitados para serem trabalhadores, ceifarem aí as vidas, levarem elas até a mim, para que esses sejam alcançados pela minha graça. Então, no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, lá no versículo 1, eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente, caiu do céu, diz a palavra, veio do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. A presença do Espírito Santo que veio do céu visitou aqueles irmãos ali, irmãs, dentro de casa. Eles estavam em casa. Eles estavam orando, esperando, crendo na promessa. E diz o texto que esse vento impetuoso encontra-os na casa e os capacita naquele momento de tal forma que eles saem, não conseguem mais ficar dentro da casa. E aquela capacitação, aquele enchimento faz com que eles saiam das casas, daquela casa, e agora possam ir para o meio da rua, anunciar a Jesus Cristo, Senhor e Salvador, para aquele povo que estava sedento de paz, de comunhão com Deus, de tristezas e lutas nas suas vidas. Diz o texto que Paulo, quando pregou, se converteram 3.000 pessoas. Diz o texto, em Atos 2, que quando eles falavam, as pessoas que estavam ali de outras nações entendiam tudo claramente em suas línguas. E eles questionavam, inclusive, dizendo: como é que pode homens tão simples, tão humildes, falando em nossa própria língua? Irmãos, é fantástico o livro de Atos. Alguns teólogos dizem assim: Atos dos Apóstolos não deveria ser Atos dos Apóstolos. Na verdade, irmãos, esse tema não existe na Bíblia, tá? Só para os temas. Por exemplo, quando você vai abrir lá o original, né, bíblico lá, no grego, não tem esse temazinho Atos dos Apóstolos. Colocou um tema para ficar bonitinho. Mas alguns teólogos sugerem Atos do Espírito Santo. Porque nós vamos ver a presença do Espírito Santo em todo o livro. É um livro histórico do Novo Testamento, é o único livro histórico do Novo Testamento, que vai trazer aqui essa ação do Espírito Santo, do amigo do Espírito Santo. Se eu e você queremos conhecer o Espírito Santo, leia o livro de Atos. Veja o que ele fez na vida desses homens tão simples, da forma como ele usou esses homens. Mas, em primeiro lugar, ele tinha algo com as próprias pessoas, para depois elas realizarem algo. Então, queridos, quando Jesus diz que os discípulos não se preocupassem com o futuro, mas que se preparassem, porque eles iriam receber o Espírito Santo para que eles testemunhassem, ele está dizendo para mim e para você:
que há uma emergência, uma urgência para que a minha vida e a sua vida seja usada para a salvação de outras pessoas. Mas isso só vai acontecer quando o Espírito Santo estiver vivendo na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz, Atos 2 diz, que toda a carne, todo aquele que entregou, que conheceu Jesus, entregou sua vida a Cristo, é preenchido pelo Espírito Santo. Então, todo aquele que confessou Jesus, que entregou sua vida, que se rendeu, que disse assim, não, Senhor, eu não tenho mais outra crença a não ser o Senhor. Eu tenho um monte de limitações, eu tenho bastante crises, né? Às vezes falta até a minha fé, mas eu quero dizer ao Senhor que eu me rendo. Eu creio que o Senhor é meu Salvador, o Senhor morreu na cruz por mim e que a partir de agora eu peço que teu Espírito Santo venha sobre a minha vida. E todo aquele que faz essa oração tem o Espírito Santo de Deus para a minha vida. O que pode acontecer é que nós possamos reprimir o Espírito. Porque a palavra também diz, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Nós temos essa capacidade. Mas, por outro lado, também a palavra diz que nós devemos buscá-lo. Pedir que seja abundante na nossa vida, transborde sobre nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, não se embriaguem com vinho, mas com o Espírito Santo. Porque a embriaguez do vinho tira a sua capacidade de raciocínio, anula. Já o Espírito Santo potencializa tudo que tem de bom na minha vida e na sua vida e nos dá ousadia para fazer a sua vontade. Então, Pentecostes, para o cristão, é presença real de Deus na vida. A nossa caminhada, por isso que a gente diz que a nossa caminhada cristã não é algo apenas que a gente ouviu e creu, mas é uma vivência com o próprio Deus Criador dos céus e da terra, que decidiu viver dentro de mim e de você. Né? Como diz o nordestino, ele achou pouco, né? Fazer o que ele fez, aí ele disse assim, não, a partir de agora eu vou viver dentro de você. Eu quero ter essa unidade, essa comunhão com você. É por isso que a unidade é tão importante no reino. É por isso que aquele que gera contenda, que lança contenda entre os irmãos, é o pior pecado que existe. E Deus abomina. Porque quando eu crio contenda entre mim e o Espírito Santo, contenda entre mim e meu irmão, eu estou anulando o poder, toda a obra, todo o sacrifício de Cristo na minha vida. Então, meu querido, minha querida, que nessa noite, eu e você, possamos estar conectados com o Espírito Santo. Amém. Que eu e você possamos rever como é a nossa caminhada com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu queria mais. Busque. Não é a ação de Deus na nossa vida, nós já falamos sobre isso, não é franquia. Não é tudo igualzinho. Todos nós somos diferentes, né? Somos plurais aí, cada um com a sua história, com o seu jeito. Somos únicos. Nunca houve, não há e não haverá ninguém igual a mim e a você nessa terra. Então, a obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é única, exclusiva. Não se mede, não se compara. Mas é verdade que eu e você devemos buscá-lo, irmão. Eu tive a minha experiência com Cristo, minha experiência de conversão com Cristo. Foi a salvação, reconheci Jesus como Salvador, caíram-se as escamas, passei a enxergar a vida de outra forma, não dava mais para viver sem ter a certeza de que Cristo é o meu Senhor e Salvador. Isso foi um ato exclusivo dele, único, na cruz, que me alcançou. Eu não tinha nenhuma experiência espiritual, não tinha profundidade bíblica, mas eu tinha certeza de que Ele estava comigo.
Mas à medida que eu fui caminhando e conhecendo a palavra e vivenciando e servindo e em comunhão e buscando, caindo, se levantando, mas houve um momento na minha vida que eu tive algo maior. Não que o Espírito Santo já não estivesse na minha vida, ele já estava na minha vida, e justamente por isso que houve esse momento de encontro maior com Deus. E todo cristão normalmente vai ter esse encontro. Todo cristão. Porque o Espírito Santo não está em mim e em você para apenas marcar a nossa vida. Diz a palavra, um selo. Ele está em mim e em você para me usar e usar você com poder. E quando isso acontecer, não vai dar mais para você ficar em casa sentado, como eles estavam. Vai começar a ter agora um desejo maior de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor. A nossa percepção emocional sobre o Espírito Santo já muda. Não estou dizendo que ele vai ficar chorando o tempo todo, nem gritando, mas a sensibilidade já muda. A gente começa a ter mais percepção sobre quem é o Espírito Santo na hora que ele está agindo na nossa vida, em direcionamentos, em decisões, em algo que a gente precisa ouvir, nas coisas mais simples. Nós vamos começar a ter agora um desejo desenfreado de anunciar o Evangelho. Nós vamos começar a ter agora nojo sobre pecado. A gente peca, pensa, faz, mas sente nojo, se sente inútil. Porque é o Espírito Santo quem faz isso, nos convence, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Diz a palavra que ele nos constrange. Então, que esse Espírito, que o Espírito de Deus, que eu creio e quero acreditar que está na vida de todos nós aqui, que já confessamos ao Senhor, se faça vivo e presente na minha vida e na sua vida. Porque, olha, se com 12 ele fez a revolução que fez, aqui tem muito mais do que 12. Imagine o que ele vai fazer. Então o que a gente precisa é botar o joelho no chão e clamar e dizer, Espírito Santo, eu me rendo. Faça isso hoje, agora, nessa noite. Renove seu amor, sua dedicação, seu comprometimento com o Espírito Santo. E eu quero orar pela minha vida e pela sua vida, para que a partir de hoje, se não aconteceu, a partir de hoje, que o nosso amigo que está aqui, que nos trouxe aqui, ele faça essa obra, porque eu sei que ele vai fazer. Ele já me falou isso. E certamente hoje à noite, o Espírito Santo vai fazer a obra que ele ainda não fez, que tem que fazer. Não sei se na vida de todos, mas certamente ele vai tocar e vai falar ao coração e vai marcar a sua vida a partir dessa noite. Eu creio nisso. Porque nós não estamos aqui em vão. Então, nesse instante, eu quero orar pela minha vida e pela sua vida. Vamos cantar a música Eu Navegarei. Está aí no repertório de hoje, do culto. E eu queria que você orasse nesse instante pela sua vida. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, pela minha vida também, para que o Pentecostes aconteça, mas aconteça de forma abundante na minha vida e na sua vida nessa noite. Vamos cantar. Vamos ficar em pé, se você puder ficar em pé. Cante conosco, meu irmão. Faça desse cântico um clamor ao Senhor. Um clamor da presença real, abundante do Espírito Santo. Faça dessa música uma oração sublime ao Senhor, de sinceridade, de rendição. Vamos cantar aí. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, ó Espírito Santo, que desce, visita a vida dos meus irmãos e irmãs nessa noite. Faz a obra que o Senhor quer fazer. Responde aquela oração, ó Deus, em secreto. Que caiam as escamas, as dúvidas, as incertezas, o medo. Vem com ousadia, com poder, para testemunhar, Senhor. Usa nossas vidas, a missão Ágape, desse propósito, Pai eterno do Senhor. Fortalece-nos. E enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Ele me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ao Deus da minha vida. Ele decidiu morar em mim e em você. A promessa já foi cumprida há mais de 2000 anos atrás. Sem uma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem sobre nós, Senhor. Vem como em Pentecoste. Enche-me de novo, Senhor. Enche-me de novo. Espírito, ó Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Eu adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos pelo que tu és, pelo teu amor para conosco e pela promessa cumprida, Pai, no dia de Pentecostes. Oramos para que o amigo Espírito Santo seja derramado abundantemente aqui nesse lugar, nessa noite. Que, ó Pai, o Senhor preenche todos os lugares da nossa vida, nossos pensamentos. E que, ó Pai, a Tua vontade, a partir desse momento, seja uma prioridade para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Faz isso para a Tua glória, nos dá ousadia, que possamos nos comprometer, ó Deus, com o Teu chamado, não pela nossa capacidade, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, queridos. Vamos trazer até a presença do Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos